Sociedade Espiritualista Mata Virgem. Curso de Umbanda. Nanã. A mais velha divindade do panteão, associada às águas paradas, à lama dos pântanos, ao lodo do fundo dos rios e dos mares. O único orixá que não reconheceu a soberania de Ogum por ser o dono dos metais. E tanto reverenciada como sendo a divindade da vida, como da morte. Seu símbolo é o ibire, um feixe de ramos de folha de palmeira com a ponta curvada e enfeitado com búzios. Nana é a chuva e a garoa. O banho de chuva é uma lavagem do corpo no seu elemento, uma limpeza de grande força, uma homenagem a este grande orixá. Nanamburuque representa a junção daquilo que foi criado por Deus. Ela é o ponto de contato da terra com as águas, a separação entre o que já existia, a água da terra por mando de Deus, sendo portanto também sua criação simultânea à da criação do mundo. 1. Com a junção da água e a terra surgiu o barro. 2. O barro com o sopro divino representa movimento. 3. O movimento adquire estrutura. 4. Movimento e estrutura surgiu a criação, o homem. Portanto, para alguns, Nanã é a divindade suprema que junto com Zambi fez parte da criação, sendo ela responsável pelo elemento barro, que deu forma ao primeiro homem e de todos os seres viventes da Terra, e da continuação da existência humana e também da morte, passando por uma transmutação para que se transforme continuamente e nada se perca. Esta é uma figura muito controvertida do panteão africano. Ora perigosa e vingativa, ora praticamente desprovida de seus maiores poderes, relegada a um segundo plano amargo e sofrido, principalmente ressentido. 1. Orixá que também rege a justiça, Nanã não tolera traição, indiscrição, nem roubo. Por ser orixá muito discreto e gostar de se esconder, suas filhas podem ter um caráter completamente diferente do dela. Por exemplo, ninguém desconfiará que uma dengosa e vaidosa aparente filha de Oxum seria uma filha de Nanã escondida. Nanã faz o caminho inverso da mãe da água doce. É ela quem reconduz ao terreno do astral, as almas dos que Oxum colocou no mundo real. E a deusa do reino da morte, sua guardiã, quem possibilita o acesso a esse território do desconhecido. A senhora do reino da morte é, como elemento, a terra fofa, que recebe os cadáveres, os S maiúsculo. Acalenta e esquenta, numa repetição do ventre, da vida intrauterina. E, por isso, cercada de muitos mistérios no culto e tratada pelos praticantes da Umbanda e do Candomblé, com menos familiaridade que os orixás mais extrovertidos como Ogum e Xangô, por exemplo. Muitos são portanto os mistérios que Nanã esconde, pois nela entram os mortos e através dela são modificados para poderem nascer novamente. Só através da morte é que poderá acontecer para cada um a nova encarnação, para novo nascimento, a vivência de um novo destino, e a responsável por esse período é justamente Nanã. Ela é considerada pelas comunidades da Umbanda e do Candomblé como uma figura austera, justiceira e absolutamente incapaz de uma brincadeira ou então de alguma forma de explosão emocional. Por isso está sempre presente como testemunha fidedigna das lendas. Jurar por Nanã, por parte de alguém do culto, implica um compromisso muito sério e inquebrantável, pois o orixá exige de seus filhos de santo e de quem a invoca em geral sempre a mesma relação austera que mantém com o mundo. Nanã forma par com o balaie. E enquanto ela atua na decantação emocional e no adormecimento do espírito que irá encarnar, ele atua na passagem do plano espiritual para o material, encarnação, o envolve em uma irradiação especial, que reduz o corpo energético ao tamanho do feto já formado dentro do útero materno onde está sendo gerado, ao qual já está ligado desde que ocorreu a fecundação. Este mistério divino que reduz o espírito, é regido por nosso amado Pai o Balaie, que é o Senhor das passagens de um plano para outro. Já nossa amada Mãe Nanã, envolve o espírito que irá reencarnar em uma irradiação única, que dilui todos os acúmulos energéticos, assim como adormece sua memória, preparando-o para uma nova vida na carne, onde não se lembrará de nada do que já vivenciou.
E por isso que Nanã é associada à senilidade, à velhice, que é quando a pessoa começa a se esquecer de muitas coisas que vivenciou na sua vida carnal. Portanto, um dos campos de atuação de Nanã é a memória dos seres. E, se Oxóssi aguça o raciocínio, ela adormece os conhecimentos do espírito para que eles não interfiram com o destino traçado para toda uma encarnação. Em outra linha da vida, ela é encontrada na menopausa. No início desta linha está Oxum estimulando a sexualidade feminina, no meio está Iemanjá, estimulando a maternidade, e no fim está Nanã, paralisando tanto a sexualidade quanto a geração de filhos. Esta grande orixá, mãe e avó, é protetora dos homens e criaturas idosas, padroeira da família, tem o domínio sobre as enchentes, as chuvas, bem como o lodo produzido por essas águas. Quando dança no candomblé, ela faz com os braços como se estivesse embalando uma criança. Sua festa é realizada próximo do dia de Santana, e a cerimônia se chama Dança dos Pratos. 2. Origem. Nanã é um orixá feminino de origem dalmiana, que foi incorporado há séculos pela mitologia iorubá, quando o povo Nagô conquistou o povo do Delmé, atual República do Benin, assimilando sua cultura e incorporando alguns orixás dos dominados à sua mitologia já estabelecida. Resumindo esse processo cultural, Oxalá, mito iorubá ou Nagô, continua sendo o pai de quase todos os orixás. Iemanjá, mito igualmente iorubá, é a mãe de seus filhos, Nagô, e Nanã, mito Jeje, assume a figura de mãe dos filhos dalmianos, nunca se questionando a paternidade de Oxalá sobre estes também, paternidade essa que não é original da criação das primeiras lendas do Delmé, onde Oxalá obviamente não existia. Os mitos dalmianos eram mais antigos que os Nagôs, vinham de uma cultura ancestral que se mostra anterior à descoberta do fogo. Tentou-se, então, acertar essa cronologia com a colocação de Nanã e o nascimento de seus filhos, como fatos anteriores ao encontro de Oxalá e Iemanjá. É neste contexto, a primeira esposa de Oxalá, tendo com ele 3 filhos, Iroko, ou Tempo, Omulu, ou Obalaie, e Oxumaré. Características. Cor: roxa ou lilás, em algumas casas, branco e o azul. Fio de contas. Contas, firmas e miçangas de cristal lilás. Ervas: manjericão roxo, colônia, ipê roxo, folha da quaresma, erva de passarinho, dama da noite, canela de velho, salsa da praia, manacá. Em algumas casas, aça-peixe, cipreste, erva macaé, dália vermelho escura, folha de berinjela, folha de limoeiro, manacá, rosa vermelho escura, tradescância. Símbolo: chuva. Pontos da natureza: lagos, águas profundas, lama, cemitérios, pântanos. Flores: todas as flores roxas. Essências: lírio, orquídea, limão, narciso, dália. Pedras: ametista, cacoxenita, tanzanita. Metal: latão ou níquel. Saúde: dor de cabeça e problemas intestino. Planeta: Lua e Mercúrio. Dia da semana: sábado, em algumas casas, segunda. Elemento: barra, agua. Chakra: frontal e cervical. Saudação: Salu banana. Bebida: champanhe. Animais: cabra, galinha ou pata. Brancas. Comidas: feijão preto com purê de batata doce. Aberum. Mungunzá. Número: 13. Data comemorativa: 26 de julho. Sincretismo: Nossa Senhora Sanatana. Incompatibilidades: lâminas, multidões. Qualidades: Ologbo, Borucum, Deodum, Azainan, Elegbe, Suzuri. 3. Atribuições: a orixá Nanã rege sobre a maturidade, é seu campo preferencial de atuação, é o racional dos seres. Atua decantando os seres emocionados e preparando-os para uma nova vida, já mais equilibrada. As características dos filhos de Nanã:
Uma pessoa que tenha Nanã como orixá de cabeça, pode levar em conta principalmente a figura da avó, carinhosa às vezes até em excesso, levando o conceito de mãe ao exagero, mas também ranzinza, preocupada com detalhes, com forte tendência a sair censurando os outros. Não tem muito senso de humor, o que a faz valorizar demais pequenos incidentes e transformar pequenos problemas em grandes dramas. Ao mesmo tempo, tem uma grande capacidade de compreensão do ser humano, como se fosse muito mais velha do que sua própria existência. Por causa desse fator, o perdão aos que erram e o consolo para quem está sofrendo é uma habilidade natural. Nanã, através de seus filhos de santo, vive voltada para a comunidade, sempre tentando realizar as vontades e necessidades dos outros. Às vezes, porém, exige atenção e respeito que julga devido mas não obtido dos que a cercam. Não consegue entender como as pessoas cometem certos enganos triviais, como optam por certas saídas que para um filho de Nanã são evidentemente inadequadas. É o tipo de pessoa que não consegue compreender direito as opiniões alheias, nem aceitar que nem todos pensem da mesma forma que ela. Suas reações bem equilibradas e a pertinência das decisões, mantêm-nas sempre no caminho da sabedoria e da justiça. Todos esses dados indicam também serem os filhos de Nanã, um pouco mais conservadores que o restante da sociedade, desejarem a volta de situações do passado, modos de vida que já se foram. Querem um mundo previsível, estável ou até voltando para trás, são aqueles que reclamam das viagens espaciais, dos novos costumes, da nova moralidade, etc. Quanto a dados físicos, são pessoas que envelhecem rapidamente, aparentando mais idade do que realmente têm. Os filhos de Nanã são calmos e benevolentes, agindo sempre com dignidade e gentileza. São pessoas lentas no exercício de seus afazeres, julgando haver tempo para tudo, como se o dia fosse durar uma eternidade. Muito afeiçoadas às crianças, educam-nas com ternura e excesso de mansidão, possuindo tendência a se comportar com a indulgência das avós. Suas reações bem equilibradas e a pertinência de suas decisões mantêm-nas sempre no caminho da sabedoria e da justiça, com segurança e majestade. W. O tipo psicológico dos filhos de Nanã é introvertido e calmo. Seu temperamento é severo e austero. Rabugento, é mais temido do que amado. Pouco feminina, não tem maiores atrativos e é muito afastada da sexualidade. Por medo de amar e de ser abandonada e sofrer, ela dedica a sua vida ao trabalho, à vocação, à ambição social. 4. Cozinha ritualística. Canjica branca. Canjica branca cozida, leite de coco. Colocar a canjica em tigela de louça branca, despejando mel por cima, e uvas brancas, se desejar. Berinjela com inhame. Berinjela aferventada e cortada verticalmente em 4 partes, inhames cozidos em água pura, com casca, e cortados em rodelas, arrumados em um alguidar vidrado, regado com mel. Sarapatel. Lava-se miúdos de porco com água e limão. Corta-se em pedaços pequenos e tempera-se com coentro, louro, pimenta do reino, cravos da Índia, caldo de limão e sal. Cozinha-se tudo no fogor. Quando tudo estiver macio, junta-se sangue de porco e ferve-se. Sirve-se, acompanhado de farinha de mandioca torrada ou arroz branco. Paçoca de amendoim. Amendoins torrados e moídos misturados com farinha de mandioca crua, açúcar e uma pitada de sal. Efó. Ferve-se um maço bem grande de língua de vaca, espinafre ou beterraba. Depois amassar até virar um purê, passa-se por uma peneira e espalha a massa para evaporar toda a água. Depois de seca, coloca-se numa panela, junto com azeite de dendê, camarões secos, pimenta do reino, cebola, alho e sal. Cozinha-se com a panela tampada em fogo baixo. É servido com arroz branco. AB1. Milho torrado e pilado. OBS. Nanã também recebe calda de ameixa ou de figo, melancia, uva, figo, ameixa e melão, tudo depositado à beira de um lago ou mangue. Lendas de Nanã. Como Nanã ajudou na criação do homem.
Dizem que quando Olorum encarregou Oxalá de fazer o mundo e modelar o ser humano, o orixá tentou vários caminhos. Tentou fazer o homem de ar, como ele. Não deu certo, pois o homem logo se desvaneceu. Tentou fazer de pau, mas a criatura ficou dura. De pedra, mas ainda a tentativa foi pior. Fez de fogo e o homem se consumiu. Tentou azeite, água e até vinho de palma, e nada. Foi então que Nanã veio em seu socorro e deu a Oxalá a lama, o barro do fundo da lagoa onde morava ela, a lama sob as águas, que é Nanã. Oxalá criou o homem, o modelou no barro. Com o sopro de Olorum ele caminhou. Com a ajuda dos orixá povoou a terra. Mas tem um dia que o homem tem que morrer. O seu corpo tem que voltar à terra, voltar à natureza de Nanã. Nanã deu a matéria no começo, mas quer de volta no final tudo o que é seu. Você aprendeu sobre a orixá Nanã, as principais características de Nanã, quais suas atribuições, as características dos filhos de Nanã, as comidas oferecidas a Nanã, algumas lendas de Nanã. 5. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual, por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Sociedade Espiritualista Mata Virgem. Curso de Umbanda. Nanã. A mais velha divindade do panteão, associada às águas paradas, à lama dos pântanos, ao lodo do fundo dos rios e dos mares. O único orixá que não reconheceu a soberania de Ogum por ser o dono dos metais. E tanto reverenciada como sendo a divindade da vida, como da morte. Seu símbolo é o ibire, um feixe de ramos de folha de palmeira com a ponta curvada e enfeitado com búzios. Nana é a chuva e a garoa. O banho de chuva é uma lavagem do corpo no seu elemento, uma limpeza de grande força, uma homenagem a este grande orixá. Nanamburuque representa a junção daquilo que foi criado por Deus. Ela é o ponto de contato da terra com as águas, a separação entre o que já existia, a água da terra por mando de Deus, sendo portanto também sua criação simultânea à da criação do mundo. 1. Com a junção da água e a terra surgiu o barro. 2. O barro com o sopro divino representa movimento. 3. O movimento adquire estrutura. 4. Movimento e estrutura surgiu a criação, o homem. Portanto, para alguns, Nanã é a divindade suprema que junto com o Zambi fez parte da criação, sendo ela responsável pelo elemento barro, que deu forma ao primeiro homem e de todos os seres viventes da Terra, e da continuação da existência humana e também da morte, passando por uma transmutação para que se transforme continuamente e nada se perca. Esta é uma figura muito controvertida do panteão africano. Ora perigosa e vingativa, ora praticamente desprovida de seus maiores poderes, relegada a um segundo plano amargo e sofrido, principalmente ressentido. 1. Orixá que também rege a justiça, Nanã não tolera traição, indiscrição, nem roubo. Por ser orixá muito discreto e gostar de se esconder, suas filhas podem ter um caráter completamente diferente do dela. Por exemplo, ninguém desconfiará que uma dengosa e vaidosa aparente filha de Oxum seria uma filha de Nanã escondida. Nanã faz o caminho inverso da mãe da água doce. É ela quem reconduz ao terreno do astral, as almas dos que Oxum colocou no mundo real. E a deusa do reino da morte, sua guardiã, quem possibilita o acesso a esse território do desconhecido. A senhora do reino da morte é,
como elemento, a terra fofa, que recebe os cadáveres, os S maiúsculo. Acalenta e esquenta, numa repetição do ventre, da vida intrauterina. E, por isso, cercada de muitos mistérios no culto e tratada pelos praticantes da Umbanda e do Candomblé, com menos familiaridade que os orixás mais extrovertidos como Ogum e Xangô, por exemplo. Muitos são, portanto, os mistérios que Nanã esconde, pois nela entram os mortos e através dela são modificados para poderem nascer novamente. Só através da morte é que poderá acontecer para cada um a nova encarnação, para novo nascimento, a vivência de um novo destino, e a responsável por esse período é justamente Nanã. Ela é considerada pelas comunidades da Umbanda e do Candomblé como uma figura austera, justiceira e absolutamente incapaz de uma brincadeira ou então de alguma forma de explosão emocional. Por isso está sempre presente como testemunha fidedigna das lendas. Jurar por Nanã, por parte de alguém do culto, implica um compromisso muito sério e inquebrantável, pois Orixá exige de seus filhos de santo e de quem a invoca em geral sempre a mesma relação austera que mantém com o mundo. Nanã forma par com o Balaie. E enquanto ela atua na decantação emocional e no adormecimento do espírito que irá encarnar, ele atua na passagem do plano espiritual para o material, encarnação, o envolve em uma irradiação especial, que reduz o corpo energético ao tamanho do feto já formado dentro do útero materno onde está sendo gerado, ao qual já está ligado desde que ocorreu a fecundação. Este mistério divino que reduz o espírito, é regido por nosso amado Pai o Balaie, que é o Senhor das passagens de um plano para outro. Já nossa amada Mãe Nanã, envolve o espírito que irá reencarnar em uma irradiação única, que dilui todos os acúmulos energéticos, assim como adormece sua memória, preparando-o para uma nova vida na carne, onde não se lembrará de nada do que já vivenciou. E por isso que Nanã é associada à senilidade, à velhice, que é quando a pessoa começa a se esquecer de muitas coisas que vivenciou na sua vida carnal. Portanto, um dos campos de atuação de Nanã é a memória dos seres. E, se Oxóssi aguça o raciocínio, ela adormece os conhecimentos do espírito para que eles não interfiram com o destino traçado